Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã em Cristo Jesus. Hoje, dia 8 de setembro, segunda-feira. Nesse mês de setembro, a Igreja Católica dedica ao livro de Romanos, porque ela celebra o mês de setembro, o mês da Bíblia. E a Igreja coloca este mês de setembro como um material de estudo o livro de São Paulo aos Romanos. Então, convite eu faço a você nesse mês de setembro acompanhar aqui a nossa meditação diária, onde nós vamos partilhar nesses dias de setembro essa carta de São Paulo aos Romanos. E no dia 30 de setembro a igreja celebra dia de São Jerônimo, por isto o mês de setembro é o mês da Bíblia. Então vamos invocar a Santíssima Trindade para podermos começar esse estudo, pequeno estudo da carta de São Paulo aos Romanos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. No livro de São Paulo a Romanos, ele começa no seu livro a saudação àquele povo de Roma. Ele estava pensando em ir para Roma, o desejo dele de ir para Roma, e aí ele já vai anunciando aquilo que ele vai manifestar lá no meio daquelas pessoas, daquele povo, o povo romano. E no versículo 16 do capítulo 1, São Paulo vai falar que ele não se envergonha do Evangelho. Porque o Evangelho para muitos era uma vergonha devido à crucificação do Senhor na cruz, que isso era uma loucura. Mas para Paulo e para os cristãos não, isso já não era uma loucura, mas era uma graça. Por isso que ele fala que eu não me envergonho do Evangelho, pois o Evangelho é uma força vinda de Deus para a salvação de todo o que crê, ao judeu em primeiro lugar e depois ao grego, porque nele se revela a justiça de Deus, que se obtém pela fé e conduz à fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Abacuque, capítulo 2, versículo 4. São Paulo, então, já vai falando para aquelas pessoas a qual ele estava dirigindo a sua carta, de que ele não se envergonhava do Evangelho, porque o Evangelho é o anúncio de Cristo Jesus, e o Evangelho é a força de Deus. É a força de Deus para todo aquele que crê, seja para os judeus, o povo eleito, o povo escolhido, o primeiro povo, ou para o povo grego, ou seja, todos os outros povos também. Todos os outros povos, o Evangelho é a força de Deus que conduz a vida nova, a crer nesse Deus que realizou bem todas as coisas. E ao contrário daqueles que não vivem pela fé, que não buscam a força vinda de Deus no Evangelho, a força vinda de Deus através de Cristo Jesus revelada no Evangelho, a estes vem toda a impiedade e toda a perversidade, porque os homens não aceitaram o Evangelho e vivem então a impiedade, a perversidade e a injustiça, e assim eles aprisionam a verdade. Aqueles que não acolhem a palavra de Deus, que é a força vinda de Deus, a esses que aprisionam a verdade de Deus, vivem a perversidade, vivem a injustiça e vivem a impiedade.
Essa foi a abertura da carta de São Paulo. Então, durante esse mês de setembro, nós vamos caminhar conversando vários tópicos da carta de São Paulo, para que assim possamos compreender toda a nossa fé. Aqui São Paulo se revela tão claramente na sua carta aos Romanos. Hoje também a igreja celebra a natividade de Nossa Senhora. A igreja celebra o nascimento de Maria. Que Maria possa interceder por nós, que Nossa Senhora possa nos conduzir para, assim como ela escutou a palavra de Deus, anunciada pelo anjo Gabriel, nós possamos, nessa carta de São Paulo, abrir os nossos corações para que Deus possa vir trabalhar cada vez mais a nossa vida e nos transformar. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. A bênção de Deus Todo-Poderoso, a mim, a você, a todos nós, essa semana que inicia, que é a semana cheia, total, cheia de graça, da graça do Senhor nosso Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.